Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Hoje, dia 24 de julho de 2021, voltamos a gravar mais uma edição ou uma série de vídeos sobre estudos do Espiritismo, apresentando uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, ou Conversa sobre a Religião Espírita, ou mesmo Conversando a Doutrina ou a Ciência do Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós escolhemos um tema que nós encontramos aqui em pesquisa na revista Espírita, escrita e mantida por Allan Kardec, Revista Espírita de Allan Kardec, na edição de outubro, do mês de outubro, de 1869, em que ele aborda uma questão muito séria entre todas, sobre as expiações coletivas, mostrando aqui questões e problemas que as pessoas que não conhecem o Espiritismo não sabem explicar por quê. Não aceitam a lei do renascimento, a lei da reencarnação. E o Espiritismo explica com base na lei universal, na lei da reencarnação. Porque muita gente acha que nos tsunamis, nos resgates coletivos, nas questões de levar à morte, não é? Muitas criaturas, milhares de pessoas, e nós estamos passando atualmente por um problema desta natureza, que é a coronavírus, mas não é só esse problema, nós teremos outros problemas semelhantes no futuro, que são coisas relativas à própria natureza, não é? A própria natureza. E nós tivemos no passado, os tsunamis, os maremotos, os terremotos, mas tudo isso não é para a destruição do planeta, são fenômenos da natureza, fenômenos naturais, que o Espiritismo explica. Quando morrem muitas pessoas, o Espiritismo explica como expiações coletivas, ou seja, resgates coletivos, como entre esses os desastres de avião, os desastres, as calamidades de uma forma geral. E então aqui, neste texto, expiações coletivas, mostrando que por trás existe a lei de causa e efeito, a lei das expiações e das provas, que nós somos espíritos reencarnados aqui na Terra, e muitas vezes nós aparentamos ser inocentes, mas nem sempre o inocente de hoje está isento de pagar dívidas de encarnações passadas. E o que explica isto é a reencarnação, que nos traz de volta. E dentro desse princípio, aqui, Allan Kardec aborda logo de começo, o Espiritismo explica perfeitamente
a causa dos sofrimentos individuais e os coletivos, como consequências imediatas das faltas cometidas na existência passada, nas vidas anteriores, nas existências precedentes, ou como expiação do passado. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, quer dizer, cada criatura individualmente é responsável e tem que pagar pelos erros, pelas faltas, pelos pecados, entre aspas, cometidos nesta vida e nas outras encarnações, não se explicam satisfatoriamente essas desgraças individuais e coletivas sem a lei da reencarnação e a lei de ação e de reação, a lei de causa e efeito. E então, na abordagem, o próprio Allan Kardec diz: todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, materiais ou intelectuais, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e da família para o de todo o conjunto, explicando a individualidade e o conjunto, generalizando-as gradualmente e comprovando-se-lhes a universalidade dos resultados. E continua Kardec em sua sábia explicação, com base na lei de causa e efeito, que se conhece a lei do karma. O Espiritismo chama lei de causa e efeito. E ele diz: outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. Que leis são essas? Podem aplicar-se, sem medo de errar, as leis que regem o indivíduo, a família, quer dizer, as leis que fazem cobrança, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e de reação, que faz cobrança a cada indivíduo, faz também cobrança aos grupos, cobra os erros das famílias, das nações, das raças, e ao conjunto dos habitantes dos mundos, que são as humanidades dos planetas, dos mundos, os quais formam individualidades coletivas. E Allan Kardec continua com as suas explicações baseadas nas leis da natureza. Há as faltas do indivíduo, há as faltas, os erros, os crimes cometidos, as injustiças cometidas tanto por cada indivíduo, como pela família, como também as das nações. E cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se expia cada erro, cada pecado, cada falta, cada injustiça, se expia em virtude da mesma lei. É a mesma lei que cobra de um indivíduo, cobra de uma família, como dissemos, cobra de um grupo, de uma comunidade, de uma nação e cobra da própria civilização do planeta. O algoz, o carrasco, relativamente à sua vítima, que é indo a encontrar-se em sua presença no espaço, quer dizer, no mundo espiritual, os crimes que nós cometemos aqui, ele quer falar isso, Kardec, nós nos encontraremos no mundo espiritual com as nossas vítimas e não vamos escapar delas, que elas vão nos xingar lá do outro lado da vida. Mostrar a nós as feridas, as injustiças que nós cometemos contra elas aqui na Terra. Não vamos nos livrar delas depois da morte.
é também um resgate, é também uma forma de pagar o débito. Aí o Espírito diz, aí Allan Kardec diz, quer vivendo em contato com ela, numa encarnação ou em outras encarnações sucessivas, essas vítimas voltarão, muitas vezes como filho, filha, membros da família, casais, marido e mulher, as vítimas voltam, junto com os algozes. É isso que Kardec está explicando, para resgatar as dívidas que fizeram contra a lei de Deus, até a reparação do mal praticado. Quer dizer, enquanto não repararmos os erros, as injustiças, os crimes que cometemos com alguém, esse alguém vem sempre ao nosso lado, em família, não é? Ou então no mundo espiritual, fazendo sempre a cobrança, até que reparemos esse erro, quer dizer, façamos o mal a quem nós fizemos o mal, façamos o bem a quem nós fizemos o mal. E continua Kardec no seu raciocínio lógico com base na lei da reencarnação. O mesmo acontece quando se trata de crimes cometidos solidariamente. Quer dizer, coletivo, junta-se muita gente para cometer crimes por um certo número de pessoas. As expiações também são solidárias. Quer dizer, se as pessoas se reúnem para cometer crime e injustiças, no resgate, nas encarnações futuras, elas também se reunirão por uma lei criada por Deus, para resgatarem também em conjunto, porque em conjunto hoje praticaram o crime. O que não impede, é muito importante o que Kardec diz aqui, o que não impede a expiação simultânea e individual das faltas individuais. Ora, há três caracteres há em todo homem: o do indivíduo, o do ser em si mesmo, não é? O do membro da família, o homem como indivíduo, o homem como membro da família e o homem cidadão perante a sociedade. Um em três. Sob cada uma dessas três faces do homem, pode ele ser um criminoso e virtuoso. Isto é, pode ser um anjo, como pai de família, ao mesmo tempo pode ser um criminoso cruel, como cidadão e reciprocamente. Daí, diz Kardec, daí as situações especiais que para si cria nas suas futuras reencarnações. Ora, salvo alguma exceção, pode-se admitir como regra geral que todos aqueles que numa encarnação venham a estar reunidos por uma tarefa comum, eles, numa tarefa comum, já viveram juntos no passado para trabalhar com o mesmo objetivo e ainda reunidos hoje se acham e se acharão no futuro das encarnações. Até que esses indivíduos que hajam atingido a meta, o objetivo, isto é, expiado os crimes, os erros, as injustiças que cometeram no passado, voltarão sempre, até que corrijam os erros e que não tenham mais nada a pagar ou nada a dever à justiça divina, ou desempenhado a missão que aceitaram. Continua aqui Allan Kardec. Graças ao Espiritismo, compreendemos agora a justiça das provações, que não decorrem dos atos da vida presente, porque reconhecemos que elas são o resgate das dívidas do passado, de outras encarnações, porque não haveria de ser assim com relação às provas coletivas. Ora, se o indivíduo hoje vem pagar, porque quando os se juntam para cometer grandes erros e crimes, não voltam hoje
também coletivos, e resgatando dívida em desastre de avião, desastre de tsunamis, desastre de fenômenos da natureza de uma forma geral. Dizei que os infortúnios de ordem geral alcançam assim o inocente, a gente às vezes diz, né, o que Kardec está querendo dizer, dizemos que os sofrimentos, os infortúnios de ordem geral alcançam assim o homem inocente como o culpado. Mas não sabeis que o inocente de hoje, na nossa visão, na nossa avaliação, pode ser o culpado de outras encarnações. Ele é inocente hoje na nossa visão, mas ali pode estar reencarnado um espírito criminoso, cruel de outras encarnações. E ele agora veio resgatar. Ora, quer ele seja atingido individualmente, quer coletivamente, é que ele merece. Quando vem um tsunami e que leva as pessoas que nós julgamos inocentes, pode ser espíritos com dívidas a resgatar que vêm do passado. Aí vão também. Por quê? Porque eles são culpados de outras vidas. Não são desta, mas são de outras. E diz mais. Depois, como já o dissemos, há as faltas, os erros, os crimes do indivíduo e os crimes do cidadão. Como? Kardec explica. A expiação de umas não isenta da expiação de outras faltas, pois que toda dívida contra as leis de Deus tem que ser paga. Tem que ser paga até a última moeda. E nós abrimos aqui um ligeiro parênteses para lembrar Jesus, que confirma esta realidade no Evangelho, quando ele diz: a cada um segundo as suas obras. A cada um, ele quer dizer individualmente, segundo o seu procedimento, segundo os erros que cometeu contra as leis de Deus. E a cada um se referindo a grupos, a famílias, a nações que cometem os crimes. Então, essa afirmativa de Jesus, ela é abrangente. Ela não é só individual, para o indivíduo resgatar pelo erro, como é também para a família, para a coletividade, para grupos que se juntam para cometer crimes. Como foi o caso das inquisições da Igreja Católica contra a Igreja Protestante e a Igreja Protestante contra a Igreja Católica. E, no geral, as guerras santas, que fala a história da humanidade. Fechando parêntese, as virtudes da vida privada diferem da vida pública. Ora, um homem que é excelente cidadão pode ser péssimo pai de família. Outro que é bom pai de família, probo e honesto em seus negócios, pode ser um mau cidadão, ter soprado o fogo da discórdia, oprimido o fraco, cometido crimes de toda natureza, manchado as mãos em crimes de lesa sociedade. Essas faltas, continua Kardec, essas faltas coletivas é que são expiadas, resgatadas coletivamente pelos indivíduos que para elas concorreram, participaram ou concorreram, os quais se encontram, esses indivíduos, de novo reunidos na presente encarnação, para sofrerem juntos a pena de talião. O mal que fizeram receberão de volta, ou para terem oportunidade, pela misericórdia de Deus, que não bota ninguém no inferno, traz de volta pela reencarnação.
de lhe dar ensejo de reparar o mal que praticaram, demonstrando